Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a correção de matemática do livro didático de vocês, da página 9 à página 11, como foi colocado para vocês no roteiro dessa semana, tá bom? Então, nós vamos iniciar a questão 9 da página 9 do livro didático. Laura é professora em uma escola de inglês para crianças. Letra A. Leia a fala de Laura e explique como ela calculou 1/3 da turma. 1/3 dessa turma é de meninos. Nessa situação, o total é representado por todos os alunos da turma. Laura dividiu por 3 o número de alunos e verificou que o número de meninos da turma correspondia a 1/3. Para a gente saber o que é 1/3 do total, a gente tem que pensar o quê? Que essa quantidade total foi dividida em 3 partes iguais, tá? Então, como é que ela calculou 1/3 da turma? Ela vai ter que pegar o total dessa turma e dividir por 3, que é o nosso denominador, tá bom? Na letra B, a turma tem 15 alunos. Aqui eu já tenho definida a quantidade de alunos. Calcule quantos são os meninos e pinte essa quantidade nos bonequinhos desenhados abaixo. Se eu tenho 15 alunos no total e eles foram divididos em 3 partes, iguais, 1/3, então a gente vai dividir 15 dividido por 3, que dá 5. Então, nós descobrimos que meninos nessa turma são 5. Então, vocês vão colorir, tá? Aqui na questão, 5 bonequinhos, tá? Conta 1, 2, 3, 4, 5 e colore os bonequinhos. Na número 10, Giovana é artesã e fez estes vasos de cerâmica para vender em uma feira. Contando os vasos, nós vemos que temos 20 vasos de cerâmica aqui. Letra A. No primeiro dia da feira, Giovana vendeu 1/4 dos vasos. Como podemos calcular o número de vasos vendidos no primeiro dia? Vocês vão perceber que é a mesma situação lá de cima, da questão anterior. Se eu tenho 20 vasos no total, tá? E ele quer descobrir quanto é 1/4 desses 20 vasos, nós vamos pegar 20, dividir por 4 para encontrar o resultado. Então, nós vamos calcular 20 dividido por 4. Então, no primeiro dia, Giovana vendeu 5 vasos, que é a nossa resposta, tá? Depois de mais 2 dias da feira, Giovana voltou para casa com 1/10 dos vasos que havia levado. Quantos vasos ela levou de volta? Então, aqui nós vimos que são 20 vasos ao todo. 1/10 desses vasos, nós vamos ter que dividir 20 por 10, que é o nosso denominador. 20 dividido por 10 é igual a 2. Então, ela levou 2 vasos de volta. Na segunda bolinha, qual fração dos vasos ela vendeu? Eu gostaria que vocês desconsiderassem, tá? Tudo que vocês estão vendo escrito aqui, porque do jeito que está aqui no livro, fica ainda mais confuso para vocês, tá bom? O que acontece? Qual fração dos vasos ela vendeu? Nós tínhamos 20 vasos no total e ela vendeu 18, né? Se ela voltou só com 2 para casa, significa que ela vendeu 18. Só que aqui o resultado está baseado em 10, tá? Porque foi dividido em 10 partes iguais. Por isso, o livro coloca como resposta 9/10, tá bom? Mas quem colocou 18 sobre 20 também está correto. Isso se chama fração equivalente, que vocês ainda não aprenderam, tá? Por algum motivo, eles colocaram aqui nessa atividade do livro, mas vocês ainda não aprenderam. Mas 9/10 é uma fração equivalente a 18/20, tá? Então, quem colocou 18/20, a resposta também estará correta, tá? A dúvida de vocês eu tiro na tutoria, que aí eu posso tentar mostrar para vocês como é feita, tá? A gente pode ir um pouco além para vocês entenderem essa questão de equivalência de frações, tá bom? Agora, a página número 10, tá? Questão 11.
Com a venda de vasos na feira de artesanato, Giovana arrecadou R$ 2.400. Então, aqui a gente tem o valor de arrecadação em dinheiro que a Giovana teve. Ela usou 3/10 dessa quantia para repor seus materiais e o restante depositou em sua conta no banco. A pergunta aqui é: quantos reais ela depositou? Para a gente saber quantos reais ela depositou, a gente tem que descobrir quanto ela gastou de material, tá bom? E aqui a afirmativa diz que ela gastou 3/10 desse valor total de R$ 2.400. O que nós temos que fazer nesse caso? Nós vamos dividir, tá, R$ 2.400 pelo nosso denominador, que é 10, que foi dividido em 10 partes iguais. Concordam? Então, nós vamos fazer 2.400 dividido por 10, que é igual a 240. E agora, a gente vai pegar esse resultado de 240 e multiplicar pelo nosso numerador, que é a quantidade que foi considerada. Então, nós vamos fazer 3 vezes 240, que é igual a 720. Acabou o nosso problema? Não. Ele está perguntando aqui em reais quanto que ela depositou. Nós descobrimos que ela gastou R$ 720 na compra dos materiais para reposição, certo? Agora, para descobrir quanto ela depositou, que foi o restante que sobrou, nós vamos fazer uma subtração de 2.400 menos 720, que é igual a 1.680. Então, ela depositou no banco R$ 1.680. Questão 12. Na feira de artesanato de uma cidade, 128 artesãos estão vendendo seus produtos. Desse total de artesãos, 3/4 são da própria cidade. Quantos deles são de outras cidades? Então, aqui, ó, nós temos que considerar que são 128 artesãos no total, tá? E 3/4 são da própria cidade. Ele está perguntando qual é a quantidade de artesãos que não são da cidade. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que descobrir, quantos são 3/4 de 128, né? Então, se 3/4 são da cidade, quer dizer que o que falta para o total, 1/4 dos artesãos, é de outra cidade, tá bom? Então, a gente vai fazer uma divisão. 128, que é o total de artesãos, dividido por 4, que é o nosso denominador, né? 4 aqui é a quantidade de partes que foram divididas este total. Então, vai ser 128 dividido por 4, que é igual a 32. Então, 1/4 do total. 32 artesãos são de outras cidades. Nessa situação, a gente não multiplica por 3 não, tá? Porque ele não quer saber a quantidade que é da própria cidade. Ele quer saber quantos deles são de outras cidades, tá? Questão número 13. Você já sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Sabe também que 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Marque X nas frases corretas sobre essas relações. Então, para quem não lembra, tá? A gente está retomando. 1 metro equivale a 100 centímetros e 1 centímetro equivale a 10 milímetros. Agora, nós vamos marcar as afirmativas que estão corretas. 1 metro é 1 centésimo do centímetro. Essa aí é incorreta, é justamente o contrário, que está logo embaixo, tá? 1 centímetro, que equivale, né, a uma parte de 100 centímetros. Então, 1 centímetro é 1 centésimo do metro, tá? Então, correta está a segunda. A terceira, que é 50 centímetros, equivalem a meio metro. Então, 50 centímetros é a metade de 1 metro. Então, 50 centímetros equivale a meio metro, também está correta. E a quarta alternativa, 1 milímetro é 1 sobre 10 de 1 centímetro, que também está correto. Por quê? 1 milímetro, se 1 centímetro é igual a 10 milímetros, então uma parte dele equivale sim a 1 milímetro.
Então, 1 milímetro é 1/10 de 1 centímetro. Também está correto. E não o contrário, que é a alternativa de baixo, que 1 centímetro é 1/10 de 1 milímetro, tá? Questão 14. Esta fita tem 1 metro de comprimento e foi repartida em 5 partes iguais. Então, aqui nós temos, né, uma fita de 1 metro de comprimento repartida em 5 partes iguais. Letra A, quantos centímetros há em cada parte da fita? A gente tem que considerar o dado que ele deu aqui pra gente, tá bom? Essa fita, obviamente, se a gente for medir, não tem 1 metro. Ela é representativa, mas a gente leva em consideração na hora de fazer a conta o que tá aqui, tá? Então, 1 metro é o mesmo que 100 centímetros, tá? 100 centímetros dividido em 5 partes iguais, a gente vai fazer a divisão de 100 dividido por 5, né? Que são as 5 partes em que ele foi dividido. 100 dividido por 5 é igual a 20. Então, quantos centímetros há em cada parte da fita? Há em cada parte 20 centímetros, tá bom? Na letra B, qual é a fração que representa cada uma das partes da fita? Cada uma das partes. Se esta fita foi dividida em 5 partes iguais, cada uma equivale a 1. Então, 5 é o nosso denominador, que for a quantidade de partes que ele foi dividido, e 1 é a parte considerada. Então, a fração que representa cada parte da fita é de 1/5. Letra C. Trace uma marca de meio metro na fita. Essa marca está na parte pintada de qual cor? Se é meio metro da fita, gente, a gente tem que passar essa marquinha na metade. A metade está sendo aqui representada por qual cor? Obviamente pela cor azul. É como se a gente estivesse passando essa fitinha aqui no meio. Concordam? Então, a marca de meio metro está na parte pintada de azul. Agora a questão número 15 da página 11, tá? Nossa última página de atividade desse dia, tá bom? Existe um sapo que tem comprimento igual a 8/10 de 1 centímetro. Ele vive em Papua Nova Guiné. Letra A. Quantos milímetros esse sapo tem de comprimento? Então, vamos lá. A gente sabe que 1 centímetro é igual a 10 milímetros, certo? Então, fazendo aqui a continha, a gente quer saber quanto é 8/10 de 10 milímetros, tá? Então, a gente vai fazer uma divisão de 10 milímetros dividido por 10, que é a quantidade em que o inteiro foi dividido. Então, 10 milímetros dividido por 10 é igual a 1 milímetro. Repetindo, 10 milímetros aqui é porque a gente está passando 1 centímetro para milímetro, tá bom? Então, porque ele está fazendo a pergunta, querendo a resposta em milímetros. Então, de novo, 10 milímetros dividido por 10, que foi a quantidade em que esse inteiro foi dividida. 10 dividido por 10 é igual a 1 milímetro. 1 milímetro, a gente vai multiplicar agora por 8, que é a quantidade que está sendo considerada. Então, 8 vezes 1 milímetro é igual a 8 milímetros. Então, este sapinho aqui, minúsculo, tá? Ele tem 8 milímetros de comprimento. Ele tem menos de 1 centímetro, tá? Ele tem 8 milímetros de comprimento. Nesse primeiro pontinho aqui, ele pede que vocês tracem com uma régua, tá? Vocês vão pegar uma régua e traçar o equivalente a 8 milímetros, tá bom? Aqui já tem a representação, façam no livro de vocês usando a régua. E logo embaixo, no outro ponto, tá pedindo para usar a régua para traçar uma linha com o dobro dessa medida. Se a medida que nós temos que marcar é de 8 milímetros e aqui está pedindo o dobro, então vocês terão que marcar no livro de vocês a medida de 16 milímetros. Então, vocês vão pegar a régua e passar aqui 16 milímetros, tá bom?
Na letra B, a gente vai colocar o comprimento do sapo na foto média. Nós temos aí duas afirmativas e essas duas afirmativas estão corretas, tá? Então, o comprimento do sapo na foto, tá bom? Mede menos do que o triplo do comprimento do bicho, tá? O comprimento do bichinho, lembra, de 8 milímetros. Então, menos que o triplo de 8 milímetros. Então, ela está correta. E mais do que o dobro do comprimento do bicho. Também, tá bom? Letra C. A linha verde tem 8 centímetros de comprimento. Quantos sapinhos cabem enfileirados, um encostadinho no outro sobre essa linha? Se a gente fosse colocar sapinhos de 8 milímetros nessa linha, caberiam 10 sapinhos, né, de 8 milímetros nesta linha de 8 centímetros, tá? E se a linha tivesse 80 centímetros, quantos sapinhos caberiam? Se a linha tivesse 80 centímetros, caberiam 100 sapos, tá? A gente teria que multiplicar este valor, tá bom? De 80 a gente teria que fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira situação, caberiam 100 sapos para formar a fila de 80 centímetros. Na questão 16, que é a última questão, em cada linha do quadro as medidas são equivalentes. Complete-o com as medidas que faltam. Aqui nós estamos equivalendo fração a uma medida, tá bom? Então vamos lá. Começando, 80 centímetros, que são equivalentes a 8 décimos de metro, tá? 5 milímetros equivale a meio centímetro. 10 centímetros equivale a 1 décimo de metro. 20 centímetros, que equivale a 1/5 de metro. 3 milímetros equivalem a 3 décimos de centímetros. 50 centímetros equivalem a 1/2 metro, né? Meio metro, ou 5 décimos do metro. 7 milímetros equivalem a 7 décimos centímetros. 1 centímetro equivale a 1 centésimo de metro. 2 centímetros equivalem a 2 centésimos de metro. E 3 centímetros equivalem a 3 centésimos de metro. Lembre-se que as dúvidas de vocês, das respostas que vocês estão vendo aqui, a gente vai tirar na tutoria, tá? Eu explico para vocês na tutoria de correção dessas questões, tá bom? Bons estudos. Lembrem de fazer a correção direitinho para que vocês não estudem resultados errados e não tenham informações erradas no livro de vocês depois, tá? Até a próxima correção.